Estamos entrando para mais uma live do time ligado. Hoje a gente tem uma presença super especial. Live. A gente tem uma presença super especial. Estamos online. Estamos ao vivo. Estamos online. Sim, sim. Também estamos online, não deixamos de estar online. Conectando, vamos começar nossa live de hoje com a presença especial do Chico Barreto, nosso super ginasta. Esperando aqui nossa conexão. Oi, oi! Oi, Igor, falamos de você na live do badminton. Você tem que vir aqui conversar com a gente também. Tudo Quem bom, tá falando Igor? sou eu. Boa noite. Queremos você aqui com a gente, conversar sobre badminton. Oi, oi, galera! Estamos aqui conectando. Acabei de ver que o Chico tá entrando aqui também. Igor, você tem que vir conversar com a gente. O papo com a Febarge foi super legal. A gente conversou beça sobre badminton. A gente quer falar também com os atletas da modalidade. Pois é, foi muito bacana. Você é um super representante. A gente falou muito sobre o badminton, várias informações novas aqui pro público, pra audiência. Quanto mais gente vier falar, e você em especial, vai ser... Já está dado. Pessoal entrando, tá avisando. Chico entrando também. Olá! Olá, boa noite. Oi, bem-vindo. Tudo bom, Chico? Boa noite. Vou pôr o fone aqui. Tá, fica à vontade. A gente vai testando o som. A galera tá entrando aí para acompanhar a nossa live. Vou ver só. Enquanto isso, bom, primeiro eu colocar aqui em mim, só para vocês entenderem, como o Instagram só aceita 2 pessoas, eu e a Alexandre, eu sou a Bianca, essa daqui, e o Alexandre tá aqui, a gente fica no Hangout enquanto tá conversando com você. Então, os 2 podem conversar com o Chico ao mesmo tempo. Chico, tá me ouvindo? Oi. Oi. Sim, tô ouvindo. Agora veio, porque você ficou um pouquinho atrás. Ouvindo. Tá ouvindo bem a gente aí? Todo mundo ouvindo bem? Tô ouvindo. Só queria tentar deixar mais alto aqui. Oi. Primeiro de tudo, bem-vindo ao Time Legado para essa conversa, para essa live aqui com a gente. Para quem não sabe, o Time Legado ele é um canal que a gente coloca o atleta como um protagonista do esporte. Então, a gente está aqui justamente para reunir atletas, para trazer um conteúdo relevante, para a gente colocar o atleta no centro do esporte e de toda a economia, que a gente acredita muito nesse protagonismo do atleta. E hoje a gente está conversando com o Chico Barreto, nosso ginasta da seleção brasileira. Chico, oi, voltou. Tá aí? Tá ouvindo bem a gente? Tá renderizando um pouquinho, tá com atraso na comunicação. Chico? Pra mim tá cortando aqui um pouquinho, Bia. Não sei como é que tá pra você aí. Tá como se estivesse carregando. Chico, tá ouvindo bem a gente? Porque a tua conexão tava como se fosse... Gente, desculpa. É a minha internet. Se tiver caindo muito, eu vou trocar de lugar. Que eu tentei vir mais pra sair um pouco do barulho. Com meu filho, ele não ia deixar eu falar nem a pau aqui. Aí eu tentei vir um pouquinho mais
Eu tentei sair um pouquinho lá de dentro de casa Aham. e aí eu não sei como que vai estar a conexão, mas qualquer coisa a gente muda. Não, sem problemas nenhum. E não tem problema que a gente é super descontraído. Os filhos vira e mexe participam aqui das lives. Então, vira e mexe tem filho que entra, que tá todo mundo em casa, super normal. A gente tá, na verdade, até gostando. Bem-vindo, não tem problema nenhum. Tá bom, obrigado. Bom, gente, então assim, só para vocês entenderem, a gente está aqui conversando com o Chico Barreto, nosso super ginasta da seleção brasileira. Qualquer pergunta que vocês tenham ao longo da conversa, podem ir fazendo aqui embaixo nos comentários, que a gente vai respondendo ao longo da nossa conversa. E Chico, primeiro acho legal você se apresentar para quem não te conhece, né? Você é um atleta maduro, acho que da seleção hoje, né, que tem uma maturidade ali naquela equipe toda. Você teve um resultado maravilhoso agora nos Jogos Pan-Americanos, a medalha inédita do cavalo com alça, ter sido o primeiro atleta brasileiro, né? Mas, assim, é histórico você ter trazido 3 medalhas de ouro, assim, super orgulho para todos nós. A gente fica, assim, babando aqui por vocês, super na torcida e querendo apoiar cada vez mais, dar essa visibilidade para vocês. E trazer você aqui hoje para a gente, assim, é uma honra e uma felicidade ter você aqui com a gente e passando um pouco dessa sua experiência, dos desafios que vocês estão todos encontrando agora. Enfim, queria que você começasse falando um pouco de como começou tudo isso, né? Como é que foi esse Sim. começo na ginástica? Olá, galera. Dar uma boa noite para todos aí que acompanham também o time Legado, né? É muito bom poder compartilhar os seguidores do Chico com os seguidores do time Legado. Bom, para quem não me conhece, eu sou Francisco, conhecido como Chico Barreto, né? Eu sou de Ribeirão Preto. Minha família toda, né? Eu nasci em Ribeirão Preto. Eu comecei a ginástica aos 7 anos de idade, aqui na cidade. Hoje eu tô falando aqui, tô me referindo aqui porque eu estou em Ribeirão Preto. Eu vim para casa dos meus pais e eu saí de São Paulo, do epicentro, né, do país. Uhum. Aí comecei a ginástica em Ribeirão Preto aos 7 anos de idade, onde meu pai trabalhava. Meu pai era inspetor de aluno da escola. E eu venho de uma família grande, onde são 5 filhos. Todos praticavam esportes. Eu não pratiquei só a ginástica. Pelo fato de ter muitos filhos e ter que para eles ocuparem os filhos, manterem os filhos ocupados para eles poderem trabalhar, aqui em Ribeirão Preto tinha um projeto que é a Cava do Bosque, acho que ainda tem, onde é um centro esportivo, tinha basquete, futebol, judô, handball. Então, meus pais deixavam a gente lá. Eu saía do futebol, eu ia para natação, eu ia para o basquete, então eu fiz outros esportes lá, inclusive a ginástica artística. Foi onde eu dei o primeiro start, onde eu conheci a modalidade. Só que a estrutura era bem ruizinha, assim, não tinha as condições de evoluir com a ginástica lá. E aí que veio a oportunidade de onde a escola que meu pai trabalhava, existia o alto rendimento. E aí meu pai conversou com o professor se eu poderia fazer um teste. E foi aí que eu fiz o teste, o professor gostou. No outro dia eu fui assistir uma competição que por coincidência iria ter nessa escola. Fui assistir o formato da competição, como a ginástica artística funciona. Me apaixonei pelo esporte, né? Pelo formato de como funciona a competição. E desde então, desde os 7 anos, não parei mais. E aos 13 anos de idade, eu fui para São Caetano do Sul. Eu tinha o quê? Eu fiquei quase 2 anos parado. Por uns 11 anos de idade, eu parei a ginástica. Só que em paralelo à ginástica, eu andava de skate também. Aí eu levava o skate como hobby, mas um pouco sério, porque eu já cheguei a competir também, andar em alguns campeonatinhos. Atleta. Nossa, nunca fiquei parado. Ficava parrudo o dia inteiro. E aí eu parei a ginástica, o alto rendimento acabou em Ribeirão Preto. E aí veio o interesse de eu continuar a ginástica em São Caetano do Sul, com o Marcos Goto, que a gente já tinha contato em outras competições. A São Caetano era uma equipe adversária a Ribeirão Preto nos campeonatos infantis. Olha. E aí veio um certo dia, minha mãe falou:
se eu queria voltar para ginástica, eu não hesitei em falar, falei, quero, mas eu não passava na minha cabeça que seria em outra cidade e que seria em São Paulo. E que seria também morar longe da família sozinho. Aham. E foi assim que tudo aconteceu. A gente, no final de semana mesmo, ela entrou em contato com o Marcos Goto e a gente foi para São Caetano. Chegando em São Caetano, minha mãe deixou eu lá no apartamento, o Marcos Goto, a gente conversou como seria, aqui você vai treinar, aqui você vai estudar. Você Minha tinha mãe voltou quantos para anos Ribeirão nesse tempo? e eu fiquei. Eu tinha 13 anos. Aham, novo, né? Novinho. Tinha O 13 anos de atleta tem que ser. idade. O Alessandro, ele também ele foi atleta há muito tempo de futebol. Ele também Sim, teve esses momentos do dia para a noite, larga tudo e vai para outro país, vai para outro lugar, assim, né? sim. Ah, É uma situação que, assim, 13 anos de idade, a gente não sabe o que realmente a gente. Eu gosto de ginástica, eu gostava muito de ginástica. Então eu estava fazendo uma coisa que eu sempre quis fazer. aham, E estudar, né? A responsabilidade de estudar e treinar. uhum. Então, mas assim, não passava pela minha cabeça que as coisas iriam ser difíceis, que eu iria ter que cozinhar, arrumar as coisas, lavar roupa, responsabilidade de ir para a escola, voltar sozinho, ir sozinho. Tudo isso fazia A, parte. res- a Não era responsabilidade uma chega dificuldade. também, né? Exatamente. Isso não era uma dificuldade, né? Era uma coisa que fazia parte da nossa vida. E Aham, isso a gente foi aprendendo e você vai levando. As dificuldades eu encontrava no treinamento, que era cada vez mais difícil, né, para evoluir na ginástica. aham. Então, lavar uma roupa, lavar uma louça, fazer uma comida, é muito fácil. É fácil comparado com a. E daí eu fui. Só para eu já terminar, porque senão eu falo demais aqui, a gente Não, vai mas pode estender essa falar, live para pode 2 horas. conversa. Aí. E aí em São Caetano eu fiquei até 2014. Aham, Eu saí de São Caetano e aí hoje eu sou atleta do Esporte Clube Pinheiros, desde 2014. Entrei na seleção brasileira em 2009, foi meu primeiro ano. E aí eu fiz o ciclo 2009 para 2012, 2012 2013, 2016 e agora estou no meu terceiro ciclo dentro da seleção. E é aham, isso, sou formado em Educação Física, me aham. formei em 2012, é, já casado, tenho o Francisquinho, de 3 anos, um Pois filho. é, você casou cedo, teve filho cedo no meio disso tudo, né? Foi uma surpresa para todo mundo. Você A mergulha, né? história, a história do Francisquinho foi uma surpresa para todo mundo, porque eu contei no dia dos Jogos Olímpicos lá, no dia Mentira. da classificação. Muitas Ninguém sabia. emoções. Foi um momento bem interessante. Esse aí a gente pode conversar, se vocês quiserem Ah, já saber a vamos falar, curiosidade como já foi. entra nele. Não, então, o processo para uma vaga olímpica é muito difícil, né? Quem já participou, quem assiste aí, quem está assistindo, é atleta que já passou por isso, sabe que não é fácil os atletas, os brasileiros, decidir a vaga, o processo de classificação para selecionar os atletas que vão para as Olimpíadas. Uhum. E imagina um atleta que vai competir umas Olimpíadas no país e a gente não tinha, no caso, um atleta pai dentro da seleção. Como o cara iria reagir? A cabeça do cara. Pô, Uhum. cara, a gente tem uma Olimpíadas no Brasil, a pressão vai ser absurda. A Uhum. pressão, que são apenas cinco atletas. E esse cara vai ser pai naquele momento. Como que a cabeça desse cara deve estar, né? Uhum. Aí a gente resolveu não esconder, mas segurar a notícia, né? Esperar. Eu estava muito focado. A minha ficha de ser pai não caía, né? O processo para eu estar na equipe foi Uhum. muito difícil. Uhum. Então, a gente não queria que deixasse nada atrapalhasse aquele momento ali, aquela Uhum. classificação. Uhum. De Então, repente, um ponto de preocupação, né? Ah, mas talvez ele exato, estivesse em outro lugar, você não queria que isso atrapalhasse nesse sentido, né? exatamente. E daí eu falei assim, ó, no dia que eu competi, né, depois que eu consegui a vaga, né, de estar na equipe, Uhum. falei, se o primeiro dia, a hora que eu fizer o meu papel, a hora que eu cumprir, né, eu realizar o meu sonho, né, e o objetivo, né, que era o principal, que era classificar, ir para as finais, classificar a equipe para a final, os resultados que a gente teve.
na classificatória. Tudo aconteceu muito perfeito, eu não tinha porquê mais, né? Aí eu relaxei, falei pro pessoal numa entrevista, e aí choveu mensagem pra caramba, todo mundo, como assim? Tipo, o Mas foi pessoal da assim, equipe do teu lado na entrevista, tipo, oi, né? como assim? Foi desse jeito. Muito bom, muito bom. E vem cá, e a questão da sua carreira militar? Porque você também, acho que você é da aeronáutica. Sim, Como é que é sim, isso no meio disso? Porque, assim, as Forças Armadas dão muita estrutura de treino também, né? Aí como sim. foi todo esse processo? Como foi isso no meio dessa história? Eu sou um atleta recente, né? A gente incorporou em 2018 o Arthur Zanetti e o Arthur Nori, já eles vinham desde 2016. Uhum. Eu entrei em 2018, isso foi uma proposta, não uma proposta, mas um convite, Aham. no qual eu aceitaria ser um atleta militar pelos motivos que iria ter os Jogos Mundiais Militares, pela Legal. primeira vez na história. Ia ser Aham. na China. A China, pelo país sede, Uhum. ela tem o direito, teve o direito de escolher uma modalidade extra, né? E a Uhum. ginástica foi uma modalidade. E os chineses não são bobos. Aham. A China é muito forte na ginástica e Aham. dentro da casa deles, a briga militar no quadro de medalhas é muito grande. O Uhum. Brasil já foi campeão no quadro de medalhas. E aí surgiu essa oportunidade, né, de conhecer o projeto que as Forças Armadas apoiam o esporte de alto rendimento. Aham. Aí eu me inscrevi, mandei a minha ficha, eles têm uma análise para você ser selecionado. Aham. Tá ouvindo? Tá Tô. ouvindo? Posso? Pode ir. E aí fui aceito e foi mas está sendo, né, uma experiência para mim muito incrível. Eu fiz o curso de reciclagem em 2018, a gente ficou lá os 7 dias. Cara, que experiência incrível para mim. É uma responsabilidade a mais para nós atletas. Foi um momento diferente, né? Os 7 dias lá. A gente aprendeu muita coisa e continua aprendendo todos os dias Aham. com, Também a, com, essa, disciplina, com imagino. esse Deve apoio. ter. Imagino que deva ter alguns valores maiores ainda da disciplina, de representatividade. Sim, e a minha tenente vai acabar comigo, porque olha isso aqui eu não posso, ó. Eu tô em casa, eu falei para minha mãe hoje, a barba tem que estar no padrão, a tenente vai que me perdoe, mas o meu cabelo não pode estar assim, tá, gente? Ó, não pode, isso aqui é fora do padrão. Eu vou tomar uma rabada da minha tenente. Eu tô tentando abaixar ele aqui o máximo, mas não tem. A gente militar tem que andar, qualquer entrevista, lives, a gente tem que tá no padrão militar, a gente segue o padrão militar, isso faz parte. E aqui na quarentena eu não tenho coragem. Eu vi cabeleireiros que estão abertos, mas eu não tenho coragem de ir cortar cabelo. Aham. Mas. É E aí eu por falei uma com a minha boa. mãe hoje. Melhor Eu falei pra minha segurança. mãe hoje, falei, raspa minha cabeça. Não, e é engraçado, né? Porque tanto a gente conversa muito isso, que esses valores do esporte, né? Que também os militares, né? Esses valores militares também vão de encontro e somam ainda mais, né? Eles fazem com que realmente o atleta tenha seja um exemplo de imagem, né? Um exemplo Sim, para as outras pessoas todas, não só pela vitória, sim, pelo sim. treinamento, pelo comprometimento, mas até pela imagem física mesmo, pela apresentação, postura, né? Isso A tudo, disciplina. disciplina, e isso também tem a ver com as marcas. Às vezes os atletas buscam, todo mundo, obviamente, sempre procurando apoio, patrocínio. Isso também faz parte de uma entrega, né? Sim. E como é que é essa questão do apoio, do patrocínio? Como é que foi na sua carreira, ao longo da sua carreira, assim, desafios, oportunidades? Como é que aconteceu? Bom, no Brasil a gente sabe que nada é fácil, né? As coisas não acontecem de mão beijada, as coisas. A gente tem que suar muito, muito mesmo. Tá todo mundo falando que o cabelo tá ótimo aqui nos comentários. As coisas no Brasil funcionam assim. Se você não tem resultado, você não é reconhecido. Uhum. Então, e eu acho que não só na ginástica, eu acho que nos outros esportes também
devem ser assim. Então eu briguei muito, se eu quero ser reconhecido, se eu quero ter um retorno na minha modalidade, ou financeiro, ou um retorno como exemplo também, então eu tenho que batalhar muito. Isso eu tenho na minha cabeça, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me empenhar. Uhum. E as coisas não, eu não vou ficar, se eu ficar sentado, as coisas nunca vieram para mim. Uhum. Então foi aí que eu mergulhei de cabeça nos treinamentos. Depois que eu terminei a faculdade, que era uma coisa que me sugava demais, que a gente treinava de manhã, treinava à tarde, estudava à noite. Então, nossa, aquilo me sugava muito. E aí, em 2013, eu comecei a realmente a descansar à noite. O período da faculdade que eu tinha, eu Uhum. acabei usando como descanso. E aí meu rendimento começou a melhorar muito. Uhum. E aí eu comecei a ganhar uma competição, conforme a gente foi tendo resultado, eu comecei a ter o Bolsa Atleta, Uhum. entrei na seleção, aí você tem uma ajuda da seleção brasileira, o Uhum. clube, por você ter um resultado internacional, te deu um apoio melhor. Então, aparece a oportunidade de fazer parte do time militar nos Jogos Mundiais Militares. Uhum. Então, mas foi tudo através de resultado. De Uhum. resultado. Então, sempre quando eu converso com algum atleta mais novo, eu falo, cara, você você vai ter oportunidade de chegar onde os atletas brasileiros, né, chegaram. Mas você vai ter que ralar muito. E vai ser muito difícil. E você vai ter que Fazer a suar conta. demais. Exatamente, exatamente. Então, porque o esporte, ele é reconhecido assim, depois de você realmente trazer resultado. Então, eu sempre procuro falar, cara, você quer ser reconhecido, treina e traz o resultado. Tem uma questão de você. Fala, Elias. Não, eu queria voltar um pouquinho no Chico, até sobre a questão da ginástica, que estava comentando. Chico, você estava comentando que o seu início foi na escola, né? Você começou na escola, depois veio a escola do seu pai, e depois, a partir Sim, que chegou, você passou pro primeiro clube, depois para o São Caetano. O processo de evolução da ginástica, de meninos e meninas do início da carreira, ele é um processo normalmente feito em escolas, ou as crianças já procuram os clubes diretamente? Como é que é feito esse recrutamento? o sonho nosso é que as escolas já tenham a iniciação para a ginástica, né? A gente sabe que a nossa realidade no país não é essa, não são todas as escolas que têm primeiro, professores qualificados para ensinar a ginástica. Uhum. E segundo, material que o professor possa trabalhar a ginástica. Mas, se o professor já tem a capacidade de ensinar o básico, e Uhum. se o professor tem um colchãozinho, uma caixinha, um trampolim, ele já consegue dar uma noção básica para o aluno, Uhum. talvez se interessar pelo esporte. E aí sim procurar um ginásio na cidade, ou um clube, ou a prefeitura que possa ter um ginásio, e encaminhar esses atletas para lá para ele dar continuidade na carreira. Mas seria muito interessante, é meu sonho ainda que o país chegue a esse patamar de que as escolas tenham professores qualificados para dar iniciação na ginástica e o básico de colchão, uma paralelinha, uma trave, um trampolim. Putz, Uhum. e aí você consegue fazer muitas coisas, você consegue fazer muitas coisas e revelar muitos talentos. Muito. Pois é. Isso é muito Então, a importante. prática, né, também da modalidade, a iniciação escolar é muito importante, verdade. Muito, muito mesmo. E, cara, deixa eu te fazer uma pergunta por curiosidade, porque isso, você comentou agora que você tinha uma rotina quando você estava estudando aí já na faculdade, de prática, de treino e de noite, que seria o momento do descanso, você estava estudando, né? E eu sei bem como é que é, eu também passei por esse processo. E aí, depois, quando você terminou a faculdade, quando você pôde descansar naquele período, os seus resultados começaram a aparecer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você pudesse voltar no tempo, porque sempre existe a dúvida do atleta, quando ele está justamente nesse momento, se ele estuda ao mesmo tempo que treina das competições, ou se ele deixa o estudo para depois, para focar no esporte. Você acha que valeu a pena esse período que você fez na faculdade, mesmo sendo desgastante,
Ou você, se você pudesse voltar no tempo, você não, vou focar para ter o resultado primeiro e vou deixar essa faculdade para depois e tal? É uma pergunta extremamente difícil de responder e é uma pergunta que eu me faço até hoje, cara, até hoje. Porque assim, no momento da minha carreira que eu era jovem e tal, e tava naquele gás, cara, não tinha tempo ruim, a gente não sentia dor, nada, né? A ginástica não era o meu foco. Não era só a ginástica que era o meu foco. Entendeu? Além das dificuldades que quem mora sozinho, sabe, encontra, além das dificuldades que eu tinha de morar sozinho, tinha dificuldade da responsabilidade. Se eu tivesse uma DP na faculdade, eu ia perder a bolsa. Então a gente viajava às vezes um mês, voltava e tinha que repor prova. E eu não podia pegar DP. E eu tinha que ir bem na competição, porque eu queria o retorno, né? Eu queria me manter, eu queria construir a minha vida. Então eu me fiz essa pergunta muitas vezes. Mas eu não me deixava levar por essa pergunta para não me desanimar. E falar assim, não, o momento da minha carreira era até os 20 anos, e aquele momento eu não estava todo focado. Eu falei, não, eu gosto de ginástica, eu vou treinar ginástica, eu vou fazer o que puder. Quando eu terminei a faculdade, eu não pensei, eu falei, perdi meu tempo. Não, eu falei assim, não, peraí. Então, agora o meu foco é ginástica. Então, e aí eu comecei a evoluir um pouquinho mais tarde, sabe? Com os 20 e tantos anos, eu comecei a aprender bastante coisa. Então a coisa começou a engrenar. Eu comecei a entender um pouco de alimentação, comecei a entender um pouco de descanso e foco e essas coisas junto com a psicologia, a nutrição, a fisioterapia, tudo envolvido. E aí eu comecei a entender muita coisa e comecei a querer mais, né? E com o foco todo voltado para a ginástica, eu deixei aquela faculdade, mas eu sabia que aquilo era muito importante. Ao mesmo tempo que você divide o foco de ginástica e estudo, você sabe que o esporte é muito precoce, né? A ginástica é muito precoce. Ali congelou um pouquinho. Deixa eu mudar aqui para o meu e voltar. Já sei até que eu já imagino que ele queira te perguntar, Chico. É o seguinte... agora, com certeza, o fato de você ter se esforçado, ter feito tudo isso, Ale, eu imagino que você queira perguntar isso. Faz a sua pergunta, porque deu uma caída aí. Você voltou? Você está escutando, Ale? Posso terminar? Só para concluir. Claro, desculpa, fala. A faculdade, os nossos professores sempre colocaram, o Marcos Goto sempre falou, vocês têm que ter uma formação. A ginástica pode acabar a qualquer momento. E não é um esporte profissional, né? Então os estudos sempre foram importantes pra gente, né? Não, por mais que eu sempre gostei de educação física também. Só que você fica naquela, né? Eu quero a ginástica, mas e se parar a ginástica? O que acontece? Né? É uma mão na frente e outra atrás, você sai com nada. Então a oportunidade de eu ter uma bolsa na faculdade, né? E tentando conciliar com o esporte, que é o que eu amo, eu não tinha escolha. Eu vou e eu não vou dizer que é uma segurança, né? Ser professor de educação física, né? Não vou. Mas uma formação, isso pode me ajudar muito depois do pós-carreira, né? Então isso o treinador, o Marcos e o Wilton, o Batata e o Cristiano, que são os atuais treinadores, eles colocam para os atletas deles. O estudo, a faculdade é muito importante. Muitos atletas que não fizeram faculdade e acabaram a ginástica e saíram com uma mão na frente e outra atrás, sem rumo. Mas eu acho que deu para entender mais ou menos isso. Mas... E assim, eu também acho, Chico, que esse seu processo, essa sua evolução e a própria faculdade, com certeza tornam esse seu desenvolvimento posterior mais maduro. Você como atleta, né? Mais forte. Você falou, você entende melhor a sua disciplina, o seu processo de nutrição, o seu processo de descanso. Então, você tem uma estrutura maior de entendimento, de aprendizado mesmo, e aí depois os resultados começam a vir. É isso aí. Sim. Eu devo dar vontade de mandar um monte de abraço aí, tem muita gente que eu conheço escrevendo. Pode dar um oi aí pra prestigiar. Não vamos bagunçar não. Mete bala aí, gente.
a gente defende muito isso, né? Como o time legado ele está aqui justamente para a gente fornecer conteúdo, trazer os atletas para falarem. A gente gosta muito do próprio atleta falar para os atletas, né? Essas experiências e tal. E a gente defende muito isso. A gente acredita que os estudos, não só a parte escolar, né? Mas qualquer tipo de conteúdo que amplie a sua visão, ela não só te prepara para o pós-carreira, ela também já te torna um atleta melhor hoje, né? Com certeza, se você não tivesse estudado ao longo da sua carreira, com certeza você não seria o atleta que você é hoje. Talvez você tivesse algum tipo de gap, algum tipo de falta em alguns momentos que você aproveitou melhor com toda essa sua base. Sim. Né? É isso aí. E vem cá, agora vamos entrar na questão Olimpíadas. Estávamos treinando todos nós, que a gente treina com vocês, né? A gente torce junto, treina junto. Estávamos todos treinando naquela expectativa, todo um treinamento técnico, mental, né? A parte emocional toda, fica óbvio. E de repente acontece essa loucura toda, né? Que para o planeta e deixa tudo incerto, né? A gente está no momento que, por mais que a gente saiba que não vai ter mais Olimpíadas agora, né? Que também era uma dúvida antes, mas agora já está certo que não vai ter. Mas você já tem uma nova meta, né? Que a princípio está ok, que está ali confirmada a princípio. E como são essas adaptações todas, né? Ontem eu estava assistindo o seu vídeo com o Tomás. Muito divertido. Estou adorando os avisos. Conta um pouquinho. São várias... É muita coisa envolvida. Primeiro foi receber essa notícia, né? A gente estava com a delegação no Azerbaijão, eu estava numa Copa do Mundo esse ano, a gente viajou para o Azerbaijão já com aquele medo, com máscara, já tomando as precauções e tal. E a gente foi para o Azerbaijão e, na sequência, a gente ia fazer uma Copa do Mundo no Catar também. Quando a gente chegou no Azerbaijão, em Baku, a gente já recebeu a notícia que a do Catar já ia ser cancelada. Então, a gente já estava naquela situação e, não, peraí, a coisa tá ficando séria. E aí, na semana, a gente competiu, a gente sabia que ia voltar para casa uma semana antes. E aí competimos, iniciou a semana no Azerbaijão, em Baku. Competimos a classificatória, que foi na quinta-feira e na sexta-feira. No final da competição, na sexta-feira, as finais seriam sábado e domingo. Na sexta-feira, o último dia de classificatória, todos os atletas brasileiros conseguiram classificações nas finais, conseguiram se classificar para as finais. E aí, à noite, a gente já estava quase indo dormir, já era 9h30, 10 horas. A chefe de delegação, o treinador, veio e nos comunicou que a competição tinha sido cancelada, não ia ter finais. Uau. Eu falei assim, não é possível, não, isso é mentira, como assim? Como assim? Os caras vão cancelar, mas a competição já aconteceu, todo mundo já teve contato com todo mundo, todo mundo já... E a gente acabou vendo alguns atletas, por exemplo, a gente passou indo para o jantar no hotel, tinha um americano que já foi embora antes da classificatória, porque acho que o Trump já tinha anunciado que ia fechar os aeroportos, e ele nem chegou a competir a classificatória. E aí a gente falou, não, peraí, a coisa está ficando séria mesmo. E aí no dia seguinte anunciou que ia ser cancelada, e aí a gente começou a ficar mais preocupado ainda, aí o pessoal foi aquela correria para achar passagem para a gente voltar o quanto antes, de medo de ficar lá. E aí achou para o dia seguinte, a gente já voltou para o Brasil, e a gente ficou em quarentena no Rio de Janeiro, a gente ficou no hotel lá isolado, eu não fui para casa, ficou lá 7 dias no Rio. E depois voltei para São Paulo, fiquei com mais 3 dias na casa do fisioterapeuta, eu não fui para casa ainda, como a gente não tinha, a gente fez exame no Rio de Janeiro, mas a gente não tinha o exame, o resultado. Então o medo de ir para casa e sem saber se... Então foi bem tenso a coisa, e aí a gente viu que a coisa estava piorando cada vez mais, e aí será que vai cancelar ou não vai cancelar a Olimpíadas? Vai cancelar ou não vai?
E aí, de repente, veio a notícia, mas foi uma notícia muito boa para nós. Por mais que tenha bagunçado tudo, o planejamento, bagunçado tudo, tá bagunçando ainda tá bagunçando. A gente está sofrendo com o planejamento. Tá difícil de planejar, né? Para que lado se planejar? Quando, né? A gente está nos adaptando, né? É uma diversidade muito grande para nós. Ninguém nunca passou por isso. Inédito para o mundo Mas todo. foi uma notícia muito boa cancelar. Oi? Sim. Não, é uma coisa inédita para o mundo todo, né? O mundo todo está passando por isso pela primeira vez. Todo mundo está tendo Sim. que se adaptar, né, a uma coisa nova. E não era justo ter uma Olimpíada sem público. Não tinha, acho que não faz sentido, né? Acontecer uma Olimpíada sem plateia, sem público. E não faz sentido também fazer os atletas se matarem num curto período. Ah, não, vai manter a data e os caras, quando liberar, todo mundo vai treinar que nem os loucos. Não, eu acho que não. Porque existe uma perda também nesse período de quarentena, né, Chico? Muito, vixe, muito. Então, o Brasil está classificado, a ginástica está classificada para os Jogos Olímpicos, ou foi no Mundial do ano passado, o pré-olímpico. Então, o Brasil tem 4 vagas. O Brasil ainda ainda a gente não tem os nomes de quais atletas o Brasil vai levar. Não é o Chico, o Zanetti, ainda não tem ninguém classificado nominalmente, mas o Brasil pode levar 4 brasileiros. Isso o Brasil já tem. E ainda tem a chance de levar mais um atleta que seria nos Jogos, que seria no Pan-Americano, nos Estados Unidos, que obviamente eu acho que foi cancelado também ou vai ser cancelado, que é mais uma oportunidade de o país levar 5 atletas, 4 mais um, que é essa vaga pelo continente. E o que a gente está fazendo agora é se adaptando, mantendo a parte física, mantendo a parte mental. O trabalho com a equipe, com a seleção continua. A gente faz as videoconferência, né? A gente faz um treinamento online todos os dias, com a equipe toda, fisioterapeutas envolvidos, médicos envolvidos, nutricionistas envolvidos, psicólogos envolvidos. Então, a ginástica brasileira se uniu muito para não deixar, né? São muitos atletas novos que ainda nem descobriram esse fogo, essa chama para não deixar essas coisas abalarem. Talvez no meio dessa pandemia até perca alguns atletas no meio disso. Então, acho que foi uma iniciativa bem legal dos treinadores do Brasil reunirem todos os dias numa videoconferência e a gente treina junto. E em casa fazendo a adaptação, né? Hoje eu construí um cogumelo, você acompanhou a live com o Tomás. Seu cogumelo está famosíssimo. Eu vi a construção, acompanhei. E aí chega mais próximo, né? Não tem como eu fazer aqui as coisas que a gente faz no ginásio, né? Na barra fixa, na argola, na paralela, mas a gente consegue fazer algumas coisas para manter o feeling, né? Aquele contato com a bola, né? O jogador, sabe? A gente precisa desse contato com o aparelho. A noção espacial de poder fazer os mortais, as piruetas. Isso aí a gente vai ter que ir adaptando e torcer para que acabe o mais rápido possível, né? Que achem a vacina, que achem a solução aí para todo esse caos. Claro. As pessoas estão perguntando aqui em relação às lesões, né? Porque existe também um risco de lesão, você fazendo coisas em casa, assim. Sim. Tem um atleta mais experiente, né? Eu imagino que tenha gente aqui seguindo, outros atletas mais novos seguindo a gente, preocupados em ter lesão. Você tem alguma dica para dar para a galera? Alguma coisa que... É não abusar, né? A gente tem que conhecer o nosso limite, né? Não extrapolar aí. A atividade física é muito boa, mas é aquele ditado, tudo que é demais faz mal. Tudo que é demais faz mal. Então, a gente não pode ficar parado. Se ficar parado demais, vai fazer mal. Se fizer muita coisa, vai fazer mal também. Eu acho que a gente não tem que procurar inventar nada, né? Fazendo dentro do nosso limite. Mas a nós, que somos atletas de alto rendimento, que dependemos do nosso rendimento, a gente não pode parar. Não tem como. A gente está perdendo muito com isso. Eu nunca fiquei tanto tempo parado.
Nunca fiquei tanto tempo aqui na casa do meu pai. Eu nunca fiquei tanto, mais de 15 anos fora de casa. Eu nunca fiquei tanto tempo aqui em Ribeirão Preto. Aham. Então Incrível. tá sendo bom, né? Quanto tempo eu fiquei fora de casa A gente tem que e minha pensar mãe tá esse tendo. lado positivo, né? De estar perto da família, de estar Exatamente, positivar o pensamento, exatamente. né? É isso que eu penso todo dia. Meu filho tá com 3 anos e essa tá sendo a melhor fase e eu tô conseguindo acompanhar essa fase, Uhum, né? O meu contato com ele tá sendo muito diferente. uhum. E é bem legal também, né, sempre tirando a parte positiva também dessa história toda, estar em casa com a família e tal, e essa prática dos treinos, apesar dela não ser a ideal, né, é sempre uma adaptação, mas praticar e treinar junto com o filho, participando e brincando também, e iniciando, né, um pouquinho também no esporte, dando exemplo, é muito Sim, bom, né? sim, sim. Eu até postei uma foto no meu feed da gente. Minha mãe foi mexer na bagunça da casa, né? Daquela ajeitada, achou um monte de kimono da família, dos Legal. filhos, tudo. Aham. E aí eu peguei, ele tem o kimono dele que ele já fazia na escolinha. Aí eu peguei um kimono do meu irmão lá, coloquei o kimono e aí a gente ficou brincando junto lá e postei a foto, o pessoal do judô comentou também. São novas descobertas, né? Sim, sim, A gente amanhã vai estar aqui com a Vanessa Protásio. Ela é uma mental coach de maratona. Ela sempre que palestra na Maratona do Rio. E ela vai falar sim. muito sobre esse momento do presente, né? Você focar no momento atual, na sua circunstância. Que é mais ou menos essa conversa que a gente está falando. O Ale, você até falou outro dia sobre questão de aproveitar o momento como concentração. Que eu achei Eu estava interessante. fazendo uma analogia também, Chico, estava a gente conversando, e eu pensando, o que acontece em todas as modalidades, com certeza acontece na ginástica também, é a rotina de todos os atletas, os treinos e as viagens, né, cara? Então, as Sim, vésperas das competições são sempre momentos mais introspectivos, né? É o que a gente chama no futebol, é a concentração, né? Quando todos sim. estão reunidos e tudo mais, e você se prepara não só descansando fisicamente, mas se preparando emocionalmente e psicologicamente também Travou um pouquinho, Ale. para participar Travou com no Ah, esse. voltou. finalzinho só. É. E deu uma travada no final. Não, então, é aquele momento onde você se prepara descansando fisicamente e se preparando emocionalmente, intelectualmente, psicologicamente para algo maior que vai vir, que é a competição, que é o evento maior. Né? Sim. Bom, não está sendo fácil. A nossa rotina mudou muito, né? Mudou muito. Mudou Aham, muito. imagino. E vem cá. A gente. Oi, pode falar. Não, fala, fala. Termina, desculpa. Né, então, a gente está se adaptando a uma nova rotina. Uhum, A gente está criando uma rotina. E uhum. dentro dessa rotina não é brincadeira, tem que levar a sério. Tipo, Pois não é férias. O momento que a gente tem que se concentrar aqui, eu tenho que me concentrar realmente. A gente tem alguns trabalhos que envolvem a psicologia, como se eu estivesse treinando dentro do ginásio, como se eu estivesse competindo também, O para que isso mental tá não. conectado, né? Exatamente. Aham. E vem cá, e no meio dessa quarentena toda, a gente percebeu que as redes sociais bombaram, até com lives como essa que a gente está fazendo aqui, né? E é uma oportunidade dos atletas, que é uma coisa que a gente sempre estimula aqui também, se colocar nessa postura de protagonista, de comunicador, né? De se abrir mais, que é uma forma de se Sim. divulgar e divulgar a modalidade, o esporte, né? E como é que você tem trabalhado as suas redes sociais, se colocado dessa forma que a gente vê que vocês ginastas são bem presentes, né, nas redes? Vocês colocam o que a gente acha super legal, que a gente acha super importante. são empreendedores do esporte. É É. isso aí. Ah, eu sou ruim. Nossa, eu sou ruim pra caramba nisso, meu. Muita gente já me falou para investir nisso, que é bacana e vem crescendo cada vez mais, isso sem dúvida. Mas eu sou muito ruim para isso. Às vezes, né, falta. Eu não vou falar que falta tempo, isso não é desculpa, mas interesse, me abrir mais, ir atrás, buscar, fazer curso, sabe? Você Uhum. fica naquela. O meu foco todo está voltado para as Olimpíadas. Aham. E aí você fica assim, não, meu, calma,
não sei, sabe? Eu fico um pouco preso, eu tô preso nisso. Aham. Mas eu tô vendo que é uma ferramenta muito legal. A gente sempre reclamou que a gente não tem espaço na mídia. Uhum. A gente fica, pô, caramba, a ginástica não aparece e tal. E agora as redes sociais está sendo uma coisa muito legal para você divulgar a sua modalidade, né? A gente fala aqui E que é o muito. atleta é mídia. Cada atleta é Exato. mídia. Então, assim, esse espaço que vocês querem, vocês têm. É de vocês. Então, As mídias, na verdade, cada vez mais, né? Esses grandes canais, DAZN, esses canais maiores estão aparecendo, eles estão buscando quem para fazer conteúdo lá? O atleta. E que tipo de conteúdo? A vida deles. sim, Eles vendem isso. sim, E é só sim, você, né, usarem. Então, assim, é uma coisa sim. que a gente também aqui estimula muito, que a gente acha que é importante demais. Ah, eu acho bacana. Eu, quando tenho oportunidade sempre de estar falando da minha carreira, estar falando da modalidade, da expectativa, do passado, dos resultados, do crescimento, né, da geração, da Uhum. vida fora, eu sempre sou bem aberto, falo realmente tudo aí que acontece, que aconteceu comigo, porque isso serve de exemplo e experiência, coisa que eu não tive, né? Na minha fase de garoto, eu não tive essa oportunidade de escutar atletas mais velhos que passaram por isso. Uhum. Então, hoje eu vejo, quando eu falo com alguma criança, ou em alguma palestra, ou aqui, é para realmente passar a minha experiência, para que a outra pessoa já sinta e já realmente tente pensar que, opa, talvez eu possa ir por outro caminho, talvez essa experiência que eu procurei na internet, ou a experiência de outros atletas, ou em livros, hoje eles têm aqui, né? Eu não sou um Jordan da vida, não sou um Phelps, né? Não sou um Ayrton Senna, Você é um super mas atleta. Você é muita inspiração para muita gente. Você é um exemplo, uma inspiração para muita gente. Não tenha então, dúvida. e aí eu comecei a entender isso. Eu achei que isso é bacana. E eu comecei a fazer algumas coisinhas, mas está longe de ser uma coisa, né, profissional. Mas você se faz fazendo, é o que a gente fala, né? Se faz fazendo. É fazendo que você vai criando essa autenticidade, o seu jeito de fazer. É por isso que a gente até fala Sim, que justamente é um modelo de empreendedorismo no esporte. E até mesmo o nome, Chico, esse nome nosso, o Time Legado, ele vem também, né, vindo um pouco do Rio 2016 e do legado que as Olimpíadas no Brasil traria. Existiu uma expectativa muito grande, né? E que acabou, em parte, sendo um pouco de frustração por todos os problemas que aconteceram depois. Mas a gente defende aqui que o legado do esporte são os próprios atletas. Então, os sim, atletas, esse protagonismo que a Bianca estava comentando, os atletas tomarem a rédea do mercado e da indústria, de todas as modalidades, porque cada um dos atletas são o próprio legado da sua modalidade e do esporte como um todo no país, entendeu? sim, exatamente. Isso é muito grande. Gente, eu posso mandar um abraço aqui? Eu tô Deve, ficando agoniado. É muita gente aqui. deve. A Eu gente tava, vai eu tava falando da minha tenente. Ela tá online, minha tenente. Ó, a Paty 83. E A ela gente mandou palminha. Acho que ela não tá tão brava comigo. Não, mas ela entende. É a situação. Vamos defender, gente. Vamos defender. Vamos defender. Ó, um abraço pro Leandro. Leandro Sofiati, ó, tem o Russo do atletismo, minha tia G, minha mãe que já mandou oi também, minha Olha, esposa Carol que já falou oi também, Fernando Oliveira, um grande abraço. Muito Quer ver? legal. Deixa eu ir baixando. É muita gente, cara, não tem como. O pessoal vai ficar bravo. A Bruna, minha cunhada, um beijo aí também. Daqui a pouco ela tá aqui para nós encher o saco. Ela enche o nosso saco, pega no nosso pé. Quem mais aqui? Ó, entrou a Jana, que é a esposa do meu treinador Batata. olha. Ah, Batata. Manda um abraço. Manda um abraço pro seu técnico. Eu quero ver se ele tá aí assistindo minha Ele live. escreveu, acho que ele pegou o dela e escreveu, hein? O Wilton Batata, que me conhece Olha, desde.
Uma história legal aí de falar também. O Wilton, o Batata, ele deu treino aqui em Ribeirão, Olha, quando eu tinha os 7 anos. Então, a gente se conheceu aqui, eu treinei com ele, só que aí ele saiu daqui de Ribeirão e foi para São Paulo. aham. E aí eu não treinei mais com ele, só tive esse primeiro contato aqui em Ribeirão, e aí eu fui voltar a treinar com ele agora, né, depois de velho já, né, em 2014, e foi no Aham. Esporte Clube Pinheiros. Muito Isso foi legal. bacana também. É um bom reencontro, né? Muito bom. Um abraço, Batata, um abraço. E assim, a gente está indo para o final. Eu queria só, antes, obviamente, você falou de atletas que Passa passaram. rápido, né? Passa muito rápido. Passa Caramba. muito rápido. E eu... A gente sempre fala para todo mundo que vocês têm que voltar. Todo mundo que vem aqui a gente fala, tem que voltar, porque a conversa não termina. A gente não consegue. Tem uma hora que a gente tem que acabar porque matam a gente aqui, né? Começa a aparecer uma contagem regressiva aqui. Ixi. Mas assim, a gente queria convidar todo mundo, obviamente, para participar do Time Ligado. Atletas que quiserem enviar sugestões, pessoas também para a gente trazer para cá para conversar. Atletas que estejam seguindo a gente, que queiram fazer lives também, conversar com a gente sobre qualquer coisa, também fiquem à vontade, mandem mensagem para a gente. A gente está aqui justamente trabalhando para colocar os atletas nesse protagonismo, né? E trazer cada vez mais. A gente tem várias entrevistas. Essa live depois é para o YouTube. Lá tem várias outras lives que a gente fez Legal. no canal do YouTube. A gente também coloca pílulas aqui no nosso feed. Então, sempre tem um conteúdo de atleta para atleta, com várias dicas legais. E, Chico, queria que você terminasse dando aí um recado para os jovens atletas que, de repente, estão aqui participando, a galera do esporte que se inspira em você, uma mensagem pro pessoal na quarentena, para não desistir do esporte. Não, galera, é fase. Como tudo na vida é fase. E a gente tem que estar com a mente muito boa. O físico, a gente vai correr atrás e está correndo atrás todos os dias, mas a parte mental é uma das mais importantes nesse momento. Manter a chama acesa, né, dentro da gente, manter o nosso amor por aquilo que a gente faz. E ter muita calma, paciência. Agora a prioridade é a saúde de todos, não tem jeito, né? Sem saúde a gente não faz mais nada, não tem amor então não tem jeito. A prioridade realmente é a nossa saúde, a saúde da nossa família, de todos aqueles que a gente conhece. E torcer muito, né? Positividade para todos, que isso vai passar e a gente vai voltar para o ginásio o mais breve possível e voltar no regaço, né? Sem choro. Voltar no regaço, realmente. Daqui a pouco começa. Mas esse momento é delicado. E queria agradecer vocês também pelo convite, muito, muito legal, muito bacana mesmo. Agradecer demais. Como eu disse, é uma oportunidade de eu falar da minha carreira, uma oportunidade a mais de eu divulgar meu esporte, fazer com que as crianças aí se envolvam também na ginástica, pelo menos na parte inicial. Daqui, quando ela tiver uns 13 anos, 14 anos, 15, se ela quiser ir para o judô, para o vôlei, para o futebol, para a natação. Mas eu acho que a ginástica pode agregar muito nessa parte inicial, essa parte escolar. Viu? Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Até uma próxima oportunidade aí. A gente é que agradece muito. A gente já estava querendo te trazer aqui já faz tempo. Eu fico olhando para cá, você está aqui para mim, ali. A gente está trazendo você já aqui há muito tempo, a gente já te acompanha. A gente justamente queria que você falasse mais, porque senão vamos provocar ele, vamos trazer ele para falar mais. Que a gente sabe que todo Parabéns, gente. Obrigada mais uma vez. Quem sabe você volta aqui mais vezes, em alguma outra oportunidade para a gente conversar mais, continuar essa conversa. E estamos da torcida, sempre. Obrigado. Sucesso para vocês aí também. Espero que vocês continuem crescendo. Para nós. Super obrigado, Chico. E parabéns pela carreira, pela jornada, pela trajetória. Bons treinos para toda a equipe e sucesso sempre. Obrigado. Valeu mesmo. Boa noite. Grande abraço. Obrigado a todos que acompanharam. Claro, isso. Eu agradeço a você que acompanhou aqui. Obrigada, gente, por estar aqui com a gente, acompanhando. E quem for assistir depois também, vai ficar até amanhã, né? E depois vai para o YouTube, para o canal do Time Ligado. Tá bom. Boa noite, querido. Valeu, boa noite. Um beijão, um abraço. Tchau, tchau. Cuidem todos. Tchau, tchau.